está olhando para uma cidade à noite vista do espaço. Bilhões de luzes piscando. Mas essa cidade não é Nova York, não é Tóquio. Essa cidade é você. Neste exato momento, 86 bilhões de neurônios estão tendo conversas dentro do seu crânio. A pergunta é, como? Este é o Nino, um neurônio como qualquer outro. Corpo celular, dendritos para receber sinais e um axônio longo para enviar mensagens. Nino parece tranquilo agora, mas não se engane. Por dentro, ele está sob tensão permanente. Imagine uma mola comprimida. Não está se movendo, mas tem energia acumulada. O neurônio do Nino funciona assim. A membrana dele tem uma carga elétrica negativa de menos 70 milivolts. Por quê? Por causa de uma luta constante entre íons, átomos carregados eletricamente tentando atravessar a membrana o tempo todo. Pensa nos canais iônicos como porteiros de balada. O sódio está na fila lá fora, animadíssimo, querendo entrar. O potássio quer sair, mas os porteiros não deixam, por enquanto. E é essa tensão que mantém o Nino carregado, pronto para o que vem a seguir. O disparo, quando o neurônio perde o controle. O limiar, tudo ou nada. Você já segurou um gatilho? Não importa se você aperta devagar ou com força, em algum momento dispara. É tudo ou nada. O neurônio funciona exatamente assim. Quando os estímulos somados chegam a um valor crítico, chamado de limiar, em torno de menos 55 milivolts, o Nino não tem escolha. Ele dispara. Os porteiros de sódio abrem de vez. Sódio entra em massa. A voltagem dispara de menos 70 até mais 40 milivolts em menos de 1 milissegundo. Isso é um potencial de ação. Uma onda elétrica que vai percorrer todo o axônio do Nino, sem perder força. Pensa no axônio como uma fileira de dominós. O primeiro cai, empurra o segundo, que empurra o terceiro. Cada dominó é um segmento da membrana disparando o próximo. A mensagem viaja do corpo do neurônio até o final do axônio. Em neurônios sem proteção, essa velocidade é de 1 metro por segundo, lento como caminhar. Mas a evolução não parou por aí. A maioria dos nossos neurônios tem uma capa isolante chamada mielina, e ela muda tudo. Em vez do sinal percorrer cada milímetro da membrana, ele pula de nó em nó, como um trem-bala pulando estações. Resultado, 120 metros por segundo, 100 vezes mais rápido. Isso é a diferença entre você retirar a mão de uma chama em 0,2 de segundo ou em 20 segundos. Mas aqui está o problema. O sinal elétrico percorreu todo o axônio do Nino, chegou ao final e aí para. O neurônio seguinte está separado por um espaço chamado fenda sináptica, 20 nanômetros, menor que um vírus. O sinal elétrico não consegue atravessar esse vazio. Então, como a mensagem chega ao outro lado? O salto no vazio. 2 neurônios nunca se tocam. Entre eles existe um espaço de 20 nanômetros. Para você ter uma ideia, um vírus tem 100 nanômetros. A fenda sináptica é 5 vezes menor que um vírus. É um abismo em escala molecular, e a mensagem precisa cruzar esse abismo. A solução da natureza é elegante. Dentro do botão terminal do Nino existem centenas de pequenas cápsulas, chamadas vesículas, recheadas de moléculas mensageiras, os neurotransmissores. Quando o potencial de ação chega ao final, ele abre canais de cálcio. O cálcio entra, as vesículas se fundem com a membrana e os neurotransmissores são lançados na fenda sináptica, como se alguém jogasse cartas na mesa. E aqui entram os manos. Cada neurotransmissor tem uma personalidade. A dopamina é a popstar. Aparece quando você alcança uma recompensa, quando você come algo gostoso, quando recebe uma mensagem de alguém especial. A serotonina é o guru zen. Regula humor, sono, apetite. O glutamato é o energético, o principal acelerador do sistema, responsável por memória e aprendizado. E o GABA? O GABA é o segurança musculoso. Ele freia tudo. Sem o GABA, você estaria em convulsão permanente. Do outro lado do neurônio receptor, existem proteínas especializadas, os receptores.
Cada receptor só encaixa em um tipo específico de neurotransmissor. É como chave e fechadura. A dopamina não ativa receptor de serotonina. O GABA não entra na fechadura do glutamato. Essa especificidade é o que permite ao cérebro orquestrar milhares de mensagens ao mesmo tempo sem virar caos. Mas o neurônio pós-sináptico não recebe sinal de um neurônio, ele recebe sinais de 1.000, 2.000 neurônios ao mesmo tempo. Alguns dizem dispara, outros dizem para. O neurônio soma tudo, é uma votação molecular. A maioria vence. Isso é a base de toda decisão que você já tomou. E os neurotransmissores que sobraram na fenda, eles são recaptados pelo neurônio original, reciclados ou destruídos por enzimas. Limpo, pronto para a próxima rodada. Aliás, é aqui que os antidepressivos atuam. O Prozac, por exemplo, bloqueia a recaptação de serotonina. Mais serotonina disponível na fenda. O humor melhora. A relação com a vida real. O fechamento emocional. Tudo que você acha que é misterioso sobre comportamento humano passa pelo sistema sináptico. A cocaína bloqueia a recaptação de dopamina. A fenda fica inundada de recompensa. O amor romântico ativa os mesmos circuitos que drogas aditivas. A ressonância magnética de quem está apaixonado e de quem usa cocaína é assustadoramente parecida. E o like no Instagram? Notificação chega, dopamina dispara, você confere de novo. Sistema projetado para criar loop. Não é fraqueza, é biologia. E então chegamos ao insight mais importante deste episódio. Cada pensamento que você tem neste exato momento ativa sinapses. Cada hábito que você repete fortalece conexões. Cada coisa nova que você aprende cria rotas onde não havia nenhuma. Você não é apenas o produto do seu cérebro. Você é um dos autores dele. Cada experiência que você escolhe ou não escolhe está esculpindo literalmente em nível molecular quem você vai ser amanhã. Então aqui está a pergunta com que quero deixar você hoje. O que você vai fazer hoje que vai esculpir uma nova trilha no seu cérebro? Uma nova língua? Um instrumento? Uma meditação de 10 minutos? A neurociência diz: qualquer coisa, desde que você repita. No próximo episódio, e se eu te disser que suas memórias não são gravações fiéis do que aconteceu? Que cada vez que você lembra de algo, você está reescrevendo essa memória. A ciência da falsa memória. Até a próxima!